Salve Maria. Bom, estamos no segundo domingo de Advento, esperando o Natal. Nós estamos vendo aí a divulgação do aumento de pessoas que estão pegando de novo o coronavírus, e isso tem causado alguns transtornos aí, não só aqui no Rio, como lá na Baixada também. E já começa aqui e acolá dizer que, falar da questão das atividades essenciais. Já começam um ou outro a acusar a igreja também. E nós sabemos que nós somos muito observados, há um clima anti-igreja no mundo, anti-cristianismo, espécie de cristofobia, e nós somos objetos dessas afrontas e dessas perseguições. Então nós temos, com medida de prudência, procurarmos seguir as orientações dadas pelas autoridades eclesiásticas. E uma delas é o uso de máscaras dentro da igreja. Eu peço a vocês encarecidamente que obedeçam a esta orientação, cobrindo o nariz e a boca, porque a gente tem recebido algumas não só orientações, como também algumas interferências de críticas, e na nossa missa das 8h30, que é uma graça muito grande que nós temos, vamos procurar seguir isso direito, porque senão vamos ficar sem missa. Por favor, por obediência, por amor e por penitência, é desagradável, eu sei que mas se você é capaz de fazer um dia de jejum, por que não ficar 1 hora com uma máscara? Eu acho que se não gosta, por motivo ideológico, etc., não importa. Vamos seguir direitinho para não prejudicar o colega se a gente tiver que ter alguma denúncia, como já teve gente vindo aqui fotografar para mostrar que nós estamos assim e não estamos obedecendo. Então é muito ruim isso. Eu andei recebendo essa semana algumas críticas, não críticas, mas chamadas de atenção exatamente por causa disso. Então vamos procurar, seguir. O Padre está aqui para dar a vida para vocês.
Dou minha vida pelos fiéis. O Cristo em vocês. Então, por favor, atendam esse meu pedido com carinho, para que a gente possa continuar dando essa assistência. Tá bom? Pode ter o melhor, tem o que pode, o que é possível. Agradeço então a compreensão. Eu não quero mais chamar a atenção de ninguém, que estou lidando com pessoas adultas e conscientes e com obediência também. Não é nada grave. Obedecer faz sempre bem para a gente. Bom? Vamos começar então. Em nome da Pátria, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Proiba da altare Dei, iudicame Deus, et discerne causa mea, decete non sancta, omne liquid doloso ergo me. Demite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa mede duxerum,ficiat duxerum, in monte sanctum tuum, et in tabernacula tua. Confidebaro de benditere, Deus, Deus meus, quare tristes és anima mei, quare futurum me. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto. Proiba da altare Dei. Adiutori nostri nomine Domini. Confite Deo Omnipotente, Beata Maria, Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioane Battiste, Sanctis Apóstolos Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccabilis cogitatione pervet opere. Mea culpa, mea massima culpa. Io prego Beata Maria, Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioane Battista, Sanctus Apóstolos Petro et Paulo, omnes sanctis et vobis fratres, orare pro me ad Dominum Deo nostro. Amém. Confite Deus Omnipotente, Beata Maria, Semper Virgine, Seriato vestre omnipotens Deus, dimissis peccatis vestris, perducat vos et vitam aeternam. Indulgentia absolutione et remissione peccatorum nostrorum tribuit nobis, omnipotens et misericordias Dominus. Deus que conversus vivificabis nos. Stende nobis Domini misericordiam tua. Domini salve ratione mea. Dominus vobiscum. Oremos.
Oremos. Exita Domine, guarda nostra, ad preparandas unigeni tui fias, ut pereius ad verbum purificatis, viventibus serviri miriam, vitecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Irmãos, tudo o que está escrito para nosso ensinamento, a fim de que, pela paciência e consolação que tiramos das Escrituras, possuamos a esperança. Que o Deus da paciência e da consolação vos conceda ter uns para com os outros os mesmos sentimentos, segundo Jesus Cristo, para que, unânimes em uníssono, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi o servo dos circuncidados, a fim de mostrar a veracidade de Deus, cumprindo as promessas feitas aos nossos pais. E que os gentios honram a Deus, é pela sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei, Senhor, entre os povos, e entoarei cânticos de louvor ao teu nome. E acrescenta ainda: alegrai-vos, ó nações, com o povo de Deus. E noutro lugar: nações, louvai todas ao Senhor, povos, engrandecei-o todos. E Isaías também diz: sairá a raiz de Jessé, e os pagãos hão de esperar naquele que se levantará para governar as nações. Por isso que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e a paz na vossa fé, para que sejais ricos na esperança pela virtude do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Letatus suinis benedicta supplici, in domum Domini Iius. Aleluia. Naquele tempo, estando João no cárcere e ouvindo falar das obras de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: tu és aquele que há de vir, ou devemos esperar por outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e contai a João o que estáis a ouvir e a ver. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz daquele para quem eu não for ocasião de escândalo. Tendo eles partido, começou Jesus a falar de João às multidões: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes então ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes então ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, ainda mais do que um profeta, porque este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio o meu anjo adiante de ti para preparar o teu caminho.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar um pouquinho. Durante o tempo do Advento, a liturgia nos coloca três figuras ou três personagens importantes nessa preparação para o Natal. Isaías, profeta do Antigo Testamento, que vislumbrou de modo muito claro a grandeza do Messias que viria, profetizou, fez várias profecias, sobretudo a encarnação, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, vislumbrou também o sofrimento de Cristo. Então, durante esse tempo, Isaías é chamado a falar na liturgia, aquele que fala da voz que clama no deserto, ou então preparai o caminho do Senhor. A segunda figura é de Nossa Senhora, que não só esperou, teve o seu advento, como ela viveu o advento. Quando fica grávida, espera Jesus, e a encarnação acontece nela, e ela vai esperando como toda mulher que espera um filho, e agora ela espera o Filho de Deus feito homem. E a terceira figura que é colocada para nós hoje, nesse tempo, é a figura de João Batista. Jesus faz um elogio que o maior homem nascido de mulher. Grande elogio, o eis que envio o meu mensageiro, o anjo, o meu mensageiro, e anunciará a tua chegada e preparará os caminhos. Hoje eu gostaria de meditar um pouco com vocês a respeito dessa figura de João Batista, que é parente de Jesus, filho de Isabel e Zacarias. E São Lucas, nos primeiros capítulos, já no primeiro capítulo, como fala da geração de João Batista, fazendo um paralelo com a encarnação do Verbo, a geração de Jesus. E de João Batista nós podemos pegar três pontos para meditar hoje. Primeiro, João diz, aliás, o João evangelista, falando de João Batista, diz lá no prólogo, ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. No segundo ponto, João Batista fala, eu sou a voz do que clama no deserto. O que é isso dizer? E terceiro, o próprio João Batista, anunciando a vinda do Salvador, diz, eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Peguemos o primeiro ponto em que São João Evangelista diz, ele não era luz, João Batista, mas veio para dar testemunho da luz. Quem é a luz? A luz é Jesus Cristo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Essa luz que é o caminho que nos leva ao Pai, que é a verdade, quem é da verdade ouve a sua voz. E essa luz que é a vida, que veio nos trazer a vida em abundância, que é a vida da graça. E João Batista vem dar exatamente testemunho desta luz, que é o próprio Jesus Cristo. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. E como é que ele dá testemunho da luz? Dá testemunho da luz, o próprio nome já diz testemunho, dá testemunhando, primeiro com a sua vida. Então nós vamos encontrar João numa vida de grande penitência. Nós, acostumados hoje com tantas mordomias, com tantas facilidades tecnológicas, apertamos um botão e resolvemos tantas coisas. Hoje até uma palavra, né, a chamada inteligência artificial já faz aquilo que a gente quer em muitos setores. Acostumados com tantas facilidades, deslocamentos mais fáceis, pois a própria tecnologia a nosso serviço, nós nos esquecemos muito desse espírito de penitência. E achamos tudo muito difícil,
quando nós precisamos ter algum sacrifício. Acredito que uma das maiores dificuldades da vida cristã hoje está exatamente no espírito de sacrifício e nessa cultura do descartável que nós vemos acontecer no dia a dia. Então, por causa da falta de espírito de sacrifício, nós não crescemos espiritualmente ou às vezes até destruímos tudo aquilo que nós conquistamos. É a falta de espírito de sacrifício que dificulta o relacionamento marido e mulher, que dificulta a educação dos filhos, que dificulta os filhos serem obedientes a seus pais. É essa falta de espírito de sacrifício que leva as pessoas a se amolecerem na vida espiritual e não lutarem para vencer as tentações, os pecados que acontecem, que podem acontecer no dia a dia. Essa falta de compromisso com a coisa séria. Quer-se o melhor, mas não se luta para conseguir o melhor. E João vem nos dizer, então, que é necessário dar testemunho da luz, começando com a nossa própria vida. Uma vida a serviço de nosso Senhor. Se nós olhamos São João da Cruz, ele diz, não procure o que é mais fácil, não procure o que é mais cômodo, não procure aquilo que mais agrada, não procure mais aquilo que dá gosto, mas procure o mais difícil, o que mais incomoda, o que mais te leva a fazer sacrifício. Está lá em São João da Cruz. Mas falar isso hoje, inclusive nos nossos meios católicos, vai contra a história, contra o próprio movimento da história de cada um que quer buscar sempre o que é mais fácil. E o espírito de sacrifício vai diminuindo cada vez mais. Então São João nos ensina que dar testemunho da luz começa exatamente com a nossa própria vida. Para podermos falar alguma coisa. E São João, ele diz o São Beda, monge do século IX, se não falha a memória, ele diz que João foi mártir, mas o martírio de João não foi um martírio porque negou alguma verdade, porque foi obrigado a negar alguma verdade da fé. Mas foi exatamente o contrário, o seu martírio foi exatamente porque ele não calou diante da verdade e denunciou o erro de Herodes e de Herodíades e chamou a atenção, não é lícito a ti morar, viver, ter relações com a mulher do teu irmão. E por causa disso ele foi preso, foi objeto do ódio, sobretudo de Herodíades, e depois, numa artimanha com a sua filha, exigiu a cabeça dele. E ele morreu por causa dessa defesa da verdade, publicamente. Por isso era objeto de ódio. Hoje nós temos essa tendência também, e é bom que façamos denúncias públicas, falamos, não calemos a verdade, porque a verdade sempre liberta. Mas olhemos para João Batista, para ele ter essa força, e essa força que levou até a entrega dele na sua vida a Deus, ele primeiro viveu, falava do que vivia. Por isso ele atraía as multidões. Pregava o que vivia e vivia aquilo que pregava. Então, até na própria defesa da verdade, é preciso viver essa verdade sobre si mesmo, procurando servir a Deus, nosso Senhor. Não quer dizer que não haja lutas e sacrifícios, mas é preciso que haja coerência, pelo menos. Deus da santidade de vida e esse espírito de sacrifício. Assim nós daremos testemunho de Cristo no mundo, e isso se exige cada vez mais. Testemunho de Cristo, testemunho da igreja, testemunho dos mandamentos, testemunho dos sacramentos, das verdades da fé, mas que temos que viver e com a nossa vida darmos esse testemunho. Depois sim falamos e nos expressamos de modo humilde, sincero, mas verdadeiro. Não para julgar, para maltratar, para dizer que somos melhores do que os outros. Infelizmente acontece muitas vezes isso. Mas para aclarar, para colocar esta luz que é Cristo nas trevas e tirar as pessoas do erro, iluminando, dando testemunho da luz. O segundo ponto,
São João diz: eu sou a voz que clama no deserto. O que é uma voz no deserto? O deserto sempre foi tido na Sagrada Escritura como o local de silêncio, mas também um local onde o demônio age, onde ele tenta. Foi no deserto que ele tentou o povo hebreu 40 anos. Foi no deserto que ele tentou Cristo. É um lugar de tentação, de luta contra o demônio. Mas é também um lugar onde Deus fala, onde há no silêncio um contato maior com Deus. E nesse sentido, aí eu sigo aí São Francisco de Sales, nos seus escritos, todos nós precisamos de deserto. Todos nós. Ai de quem não vive no deserto, não procura ter um tempo de deserto. Isso era tão claro nos primeiros cristãos que eles fugiam das cidades e iam para os desertos. Eram os anacoretas, quantos e quantos. Hoje, no mundo moderno, muita gente já está procurando deixar, muitas vezes nem deixa a cidade, mas deixar o bulício do mundo para viver como eremita. É um fenômeno atual, o crescimento de pessoas consagradas como eremitas. Mas se não podemos ir para o deserto físico, nem podemos fazer o nosso eremitério na nossa cidade, até porque muitos têm compromissos e seus compromissos com família, casado, têm filhos, etc. Nós precisamos ter pelo menos um tempo de deserto. E nesse tempo de deserto é um tempo de reflexão para nós nos conhecermos a nós mesmos. Não é à toa que Santo Inácio, nos seus exercícios espirituais, ele insiste nesse tempo de deserto, embora não use esse nome, mas no silêncio, para a pessoa conhecer-se a si mesma e a partir daí travar as lutas, e dessas lutas, com a graça de Deus, ele seguir caminhando como discípulo de Cristo, procurando imitá-lo em sua vida. Então nós precisamos de um tempo de deserto. De modo que precisamos, pelo menos diariamente, um tempo de silêncio para oração. Eu estou pedindo a vocês o melhor para que cada um procure adaptar-se à sua vida, mas procurem ter vida de oração. Quando se fala vida de oração, a gente coloca a vida nessa comunhão com Deus durante as nossas atividades, mas é preciso ter um tempo a sós com o nosso Senhor para rezar, meditar, fazer uma leitura espiritual, buscar um pouco de silêncio. Com aquela criançada que tem em casa não é muito fácil. Evidente, está no seu silêncio lá e de repente, papai, mamãe, veja um modo que seja, se não puder todos os dias, é claro que é mais difícil, mas pelo menos uma vez na semana, fique quietinho. Se não pode em casa, vá para uma igreja e fique lá quietinho. Mas faça esse tempo de deserto. Por que é que o mundo está assim, nessa confusão toda? Porque não há pessoas que procuram no silêncio se encontrar com Deus. Isso é muito claro. E já no Antigo Testamento se falava disso, dos grandes problemas que havia lá no povo judeu, e já se dizia, porque não há pessoas dispostas a fazer no silêncio esse encontro pessoal com o nosso Senhor. Para pedir por si, pedir pelos outros, para refletir sobre a sua vida, traçar metas, fazer propósitos, meios para conseguir esses propósitos. É preciso desse tempo de deserto. Procurem fazer, que vocês vão ver como isso vai ajudar muito na vida espiritual. Cala. Fecha a boca, fique quieto. É importante isso. A imitação de Cristo nos diz, quando tu falas, Jesus falando para a alma, quando tu falas eu calo, quando tu calas eu falo. E nós só devemos falar quando falar for mais importante do que eu falar. Então, quanta conversa jogamos fora, desnecessariamente. E hoje não só com palavra
falada, mas também escrita. Nós vamos prestar contas a Deus de toda palavra vã que nós houvermos pronunciado. Isso fala Jesus. Meu Deus, que cuidado eu tenho que ter com a minha língua. E hoje, com os meus dedos, quando eu vou lá para digitar as coisas. Então, é importante, que eu quero passar para vocês, é isso. É importante e necessário ter esse tempo de deserto, de encontro com Deus. Aí cada um adapta a sua vida, mas não pode deixar de ter. Ver como fazer. Temos tempo para tantas coisas. E João nos ensina exatamente isso. É lá no deserto. Ele faz um movimento contrário, porque ele era filho do sacerdote Zacarias. O normal seria ele estar onde? No templo, como o pai. Mas ele faz o movimento contrário, ele sai da cidade e vai para o deserto. E o povo então faz também esse movimento contrário, e ao invés de ir ao templo, vai ao deserto. Tanto que os sacerdotes e fariseus mandam delegações para perguntar se ele seria o Messias. E lá que ele vai pregar penitência, sacrifício, vai batizar no Rio Jordão, exatamente por causa desse contato íntimo com Deus. Qual é o contato que nós temos com Deus? É importante nós pensarmos. Aí a necessidade de um programa de vida, senão não se consegue. Um terceiro ponto, São João, ele falando de Jesus, ele diz: eu não sou digno, está no meio de vós, e vós não conheceis, e eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. É uma palavra de admiração. João, ele apresenta Jesus ao povo: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Mas Jesus, quando chega a ele pede para ser batizado, ele diz: eu não sou digno de batizar, eu que devo ser batizado por ti. E Jesus diz: para que se cumpra toda a justiça. E João então batiza. Esse cumprir a justiça não é apenas um gesto de humildade de Jesus, também, mas é uma atitude de nosso Senhor para mostrar ao povo a grandeza de João Batista. E ele era tão grande, o homem maior nascido de mulher, recebe esse elogio de Jesus. Não era um homem que vestia roupas finas, mas era um homem de oração, de penitência, que se vestia com peles de camelos, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, mel do campo, e estava ali com toda essa grandeza. O maior homem faz o eixo entre o Antigo e o Novo Testamento, mas ele diz: eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Isso é um gesto de João. Desatar a correia das sandálias era aquele servo que, quando a gente chegava na casa, ele ia, se abaixava e desatava a correia das sandálias, depois lavava os pés e a pessoa entrava na casa. Não é? Era o servo mais simples, né, digamos. E João diz: eu não sou digno nem disso. Grande gesto de humildade, de consciência também da sua pequenez. Então, diante de nosso Senhor, nós não somos dignos de desatar a correia das sandálias. Para nós recebermos a Jesus, nós temos que começar sendo humildes. E o que é humildade? Humildade é a verdade a respeito de nós mesmos. O que é que nós somos? Somos filhos de Deus? Sim. Somos herdeiros do céu? Também. Membros da igreja? Sim. Mas tudo que nós temos é obra da graça de Deus. Pela graça de Deus sou o que sou, nos diz São Paulo. E a graça de Deus não foi estéril em mim. É muito importante nós termos humildade. Reconhecermos o nosso nada, a nossa pequenez. Sabendo que Deus é que age em nós. O conselho que eu dou para vocês, quem não conhece, é de procurar rezar sempre a ladainha da humildade, que é um verdadeiro programa de vida. Está lá, é atribuído ao cardeal Merdeval, cardeal que era secretário de São Pio X. Que os outros sejam mais bem tratados do que eu, dai-me, Senhor, a graça de desejá-lo. Olha só. Que eu seja humilde, Senhor, dai-me a graça de desejá-lo. Então procuremos olhar a figura de São João e ver esta humildade, reconhecendo a nossa pequenez. Não sou nada, Deus é tudo.
A história está cheia de santos que nos mostram isso. São João fez escola. São Francisco, Santa Teresinha, Santa Teresa de Ávila e tantos santos. Nesse tempo de preparação para o advento, olhemos, pois, a figura de João Batista e procuremos nos preparar bem para o Natal, com o coração limpo, procurando fazer um bom exame de consciência, ver as nossas misérias, uma boa confissão, para que assim Jesus Cristo possa realmente nascer em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Credo in un Deo, Padre Onnipotente, Factor in cielo et in terra, visibilio omnis invisibilio, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ode omnia secula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum et Deum verum, genitor non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, di proprio nos homines, e di propria nostra salute, descende de cielis, et incarnatus est Spiritus Sanctus, ex Maria et Dominum factus est, crucifixus est pro nobis, sub Pontius Pilatus passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sede ad exeram Patris, et titulum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regnum non erit finis, et in Spiritus Sanctum Dominum et vivificantum, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratum, et cum glorificatum, locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, quod video cum baptisma in remissione peccatorum, et spectre resurrectione mortuorum, et vita veturis seculi. Lord, Oremos.
Amém. Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, graças agamus Domino Deus nosso. Veredire Deus cum esse qui salutare, nos sempre vique graças ad Domino Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Domino nostrum, in perdito omnum genere salvatore misericors et fidelis publicistis, cuius veritas instruere, nicius, sanctitas justificaret, impios, e virtus adjuvaret infirmus, verbo proprio est, que venit permissus est, e dies apurge de liberationis nostri, in ac commissione tuarum fidei, diis gaudis exultamus, et ide ut angelis intercantaris, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis certus, in gloria et sine fine vicentis. Santo, Santo, Dominus Deus Sabaoth, plenius in terra et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
omnia saecula saeculorum. Oremus, precepti salutari disponici, et divina institutione formatum existe, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenit regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper convictus. Agnus Dei, Dolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Dolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Dolis peccata mundi, dona nobis pace. Domini. 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 Agnus Dei, Dolis peccata mundi.
Jerusalém surge vista neste ano, vídeo militar com presente e viador a Deus. Oremos, reflexo espiritual e cerimônia suplicitidade pregamos, cuius participazione misteri nostres terrena respicere e chiamare celeste. Perdona nós, por Jesus Cristo, Filho tu, vite vivite reina et unidade Espírito Santo de Deus, per omnia saecula seculorum. Quero avisar apenas que na terça-feira, dia da Imaculada Conceição, eu vou celebrar aqui às 8h30, terça-feira próxima,
depois de amanhã, se Deus quiser. Salve Maria.